Entre aéreas e estatais, 18 ações do Ibovespa caem mais de 10%, Suzano sobe 7% com disparada do dólar. Confira os destaques da B3 na sessão desta sexta-feira, 24. O noticiário corporativo é movimentado, mas o que ganhou destaque mesmo na sessão foi o noticiário político, em meio ao anúncio da saída do ministro Sérgio Moro do Ministério de Justiça, o que deflagrou uma verdadeira crise política e fez o Ibovespa fechar em queda de 5,45%. As ações da Petrobras, Petro 3, R$16,07, menos 7,32%, Petro 4, R$15,95, menos 5,90%, caíram mais de 9%, amenizando levemente durante a sessão, assim como estatais como Eletrobras, Elet 3, R$21,78, menos 13,05%, Elet 6, R$24,93, menos 13,17%, e Banco do Brasil, BAS 3, R$24,30, menos 13,37%, essas duas últimas caindo mais de 10%. No radar das commodities, em uma sessão volátil, os contratos futuros de petróleo continuaram um movimento de recuperação nesta sexta-feira e fecharam em alta, mas acumularam quedas entre 23% e 33% na semana em que a commodity energética foi negociada abaixo de $0 pela primeira vez na história. Na New York Mercantile Exchange, NYMEX, o petróleo WTI para junho subiu 2,67%, aos $16,94 o barril, mas registrou queda de 33,65% na semana. Na Intercontinental Exchange, ICE, o Brent para o mesmo mês avançou 0,52%, a $21,44 o barril, mas acumulou perdas semanais de 23,65%. Já a Gol 4, R$10,67, menos 11,89%, e Azul 4, R$13,99, menos 14,54%, caíram mais de 10% também depois de terem a recomendação de seus ADRs reduzida pelo Morgan Stanley com a disparada do dólar. Também em forte queda, estiveram os ativos da Embraer, Embraer 3, R$8,28, menos 10,68%. Segundo o Financial Times, a Boeing avalia desistir de união com a companhia brasileira. De acordo com o jornal britânico, a fabricante de aeronaves dos Estados Unidos pondera se abandonará o pacto em meio a gastos também de bilhões de dólares com a crise da aviação global e com problemas em seu modelo 737 MAX. Os dois lados discutiram as condições associadas à união de bilhões de dólares poucas horas antes do prazo que dá a cada uma das companhias o direito de desistir do acordo. No total, 18 ações do Ibovespa caíram mais de 10%. As ações da Suzano, SUSB 3, R$39,13, mais 7,03%, por sua vez, que subiam no início da sessão e zeraram as perdas quando o Ibovespa atingiu a mínima, voltaram a registrar ganhos expressivos em meio à alta do dólar, que superou os R$5,70 e fechou a R$5,66. A companhia ganha com a alta da moeda por ser exportadora. O Ibovespa teve somente mais 3 altas, também de exportadoras como Klabin, KLB 11, R$17,25, mais 1,71%, Bradespar, BRAP 4, R$29,69, mais 0,99%, e Vale 3, R$43,76, mais 0,57%. Confira os destaques. BRFS3, R$18,55, menos 4,92%. A BRF assinou o documento que estabelece os termos e condições para um acordo visando ao encerramento da class action intitulada Henry BRFSA Securities Litigation, movida contra a BRF e determinados executivos na cidade de Nova York, segundo o comunicado. A BRF comprometeu-se a pagar $40 milhões para encerrar todas as demandas pendentes e que possam vir a ser propostas por pessoas ou entidades que compraram ou de outra forma adquiriram ADRs entre 4 de abril de 2013 e 5 de março de 2018.
O acordo está sujeito à homologação pelo tribunal bem como a celebração do documento final de acordo. A BRF diz que acordo não implica reconhecimento de responsabilidade ou de prática de atos irregulares pela BRF ou seus executivos. Lojas Renner, LEN 3, R$ 37,67, menos 4,51%. A Lojas Renner anunciou na quinta, 23, em comunicado ao mercado, que a partir desta sexta iniciará a reabertura gradual de algumas de suas lojas. A medida abrange unidades pontuais da Renner, Camicado, Yokon e Ezua, segundo o documento. As decisões para as retomadas são analisadas individualmente, respeitando os decretos governamentais locais, seguindo critérios técnicos sobre a extensão da pandemia em cada município e garantindo a segurança das pessoas e do negócio, explicou Ri da companhia. Todas as unidades estão fechadas desde o dia 20 de março. Ainda no comunicado, a companhia disse que a administração continuará alerta e diligente e pode rever, ampliando ou reduzindo, o número de lojas em operação. A atualização do número de lojas abertas poderá ser confirmada diariamente pelo site de Ri da Lojas Renner S.A. O Banco Itaú BBA avaliou que a reabertura das lojas é um fator positivo e até certo ponto já esperado. Em seguida ao anúncio da reabertura de alguns shopping centers, a maioria das lojas da Renner está nos centros comerciais. Embora a empresa não tenha revelado quantas lojas serão reabertas, a medida é relevante porque a Renner foi a primeira varejista, das empresas da nossa cobertura, a anunciar fechamento da operação física por causa do Covid-19 e também é a primeira a reabri-la, comenta o BBA segundo o banco. A medida da Renner deve ser seguida por outras empresas e será importante para tentar salvar as vendas das empresas antes da segunda data mais expressiva do varejo brasileiro, o Dia das Mães, que sempre cai no segundo domingo de maio. Guararapes, Guar 3, R$ 11,51, menos 13,26%. A Guararapes, controladora da Lojas Riachuelo, informou na manhã desta sexta-feira que decidiu a reabertura escalonada das suas lojas no país, cumprindo com os decretos governamentais e seguindo um rígido protocolo de medidas preventivas em prol do cuidado e da saúde de colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e comunidades. Iguatemi, IGTA 3, R$ 32,34, menos 9,64%. O Iguatemi reabre o Ifazion Outlet Santa Catarina nesta sexta. A retomada acontecerá com horário reduzido, das 12 horas às 20 horas, segundo o comunicado. A companhia diz que adotará medidas de proteção e segurança, como reforço das rotinas de limpeza, álcool em gel à disposição, áreas de alimentação intensamente higienizadas e com distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas e equipes treinadas para oferecer suporte aos clientes. Os demais ativos da CIA continuam com suas operações suspensas, respeitando as determinações vigentes, ficando autorizadas de funcionar apenas as atividades essenciais e operações de delivery, diz a Iguatemi. Bancos. O Bradesco BBI atualizou as estimativas para bancos brasileiros, refletindo o novo cenário de crise que deve se traduzir em desaceleração de originação de crédito, deterioração de inadimplência e aumento de provisões, com os resultados do 1Q20 já devendo mostrar os primeiros sinais do que está por vir. Os analistas apontam que, embora Itaú Unibanco, Itub 4, R$ 20,88, menos 5,31%, Santander Brasil, Sambonze, R$ 23,44, menos 6,35%, e Banco do Brasil, BAS 3, R$ 24,30, menos 13,37%, sejam bem capitalizados, líquidos e com cobertura saudável para inadimplência. A mudança de cenário pode atingir fortes lucros de curto e médio prazo, com os novos números apontados para queda de lucros de 23% a 28% em 2020, com recuperação ao nível pré-crise apenas em 2022. De qualquer forma, os bancos privados devem estar mais bem posicionados nesse cenário, com Itaú sendo o top do Bradesco BBI com recomendação Outperform preço-alvo de R$ 35, sendo seguido pelo Santander Brasil, também com recomendação Outperform preço-alvo de R$ 39, enquanto possui recomendação neutra para o Banco do Brasil, com preço-alvo de R$ 35.
Uma vez que ROE se recupera em 2021 e 2022, e bancos privados devem ser capazes de distribuir excesso de liquidez via maiores payouts em 2022, 100% para Itaú e 75% para Santander, vemos esses valuations como atrativos, avaliam os analistas. Gol 4, R$ 10,67, menos 11,89%, e Azul 4, R$ 13,99, menos 14,54%. O Morgan Stanley cortou a recomendação dos ADRs de Gol e Azul de overweight para equal-weight. Nós achamos que as duas empresas brasileiras parecem caras nos números revisados para o setor. Existem também incertezas no plano do BNDES de financiamento para as companhias, principalmente a respeito das garantias que elas deverão oferecer. Das duas empresas brasileiras, nós preferimos a Gol por várias razões. Para começar, a liquidez da Gol aguenta uma queima de caixa superior à da Azul, que nós estimamos em 11 meses, frente a 9 meses para a segunda empresa. Outro fator é o acordo da Gol com a Boeing para o cancelamento de pedidos e compensação financeira anunciado no dia 14. Vemos a Gol bem adiante da Azul na reestruturação da frota, avalia o Morgan Stanley. O banco também ressalta que a Azul possui uma dependência maior, 24%, das suas rotas internacionais, frente à menor exposição da Gol, apenas 13%. O Morgan Stanley avalia que as rotas internacionais levarão mais tempo para se recuperar por causa da epidemia do coronavírus. Finalmente, a Gol estaria, segundo o Morgan, mais bem posicionada para ocupar parte do espaço da chilena LATAM, se a empresa fizer uma possível readequação da sua malha aérea no Brasil. Em situação pior está a LATAM, que o Morgan Stanley rebaixou para baixo da média, underweight, do mercado. Embora a LATAM, como a Gol e a Azul, tenha potencial para o socorro do BNDES, a empresa não é listada na Bolsa Brasileira e sua sede fica no Chile, pondera o Morgan Stanley. O banco reduziu também os preços-alvo das ações três empresas negociadas no mercado americano. A ação Gol.N caiu de $121,00 para $68,00. Azul.N caiu de $47,00 a $10,30 e LATAM.N foi reduzida de $10,00 para $3,50. Ainda no noticiário do setor, as aéreas anunciaram retomada parcial de voos. Entre as mudanças, Gol voltará a operar a ponte aérea Rio-São Paulo no aeroporto de Congonhas e Azul retomará voos para 9 cidades brasileiras, segundo o valor. Randon, Rapt 4, R$ 7,69, menos 8,67%, e Fras-le, Fras 3, R$ 3,75, menos 7,41%. A Randon, maior fabricante brasileira de implementos rodoviários e semi-reboques, e sua subsidiária Fras-le, maior produtora de pastilhas de freio do mercado nacional, cancelaram na manhã de hoje o guidance, projeções, para 2020. A Randon informou que, considerando a incerteza e o rápido alastramento da epidemia do Covid-19 nos mercados em que atua, está impossibilitada de estimar seus impactos sobre as operações em 2020, e portanto cancela suas projeções, guidance, para o ano. Já a Fras-le informa que está impossibilitada de estimar os impactos da epidemia do Covid-19 sobre suas operações em 2020, e, portanto, cancela suas projeções, informou a fabricante de autopeças. Arezzo, Ars 3, R$ 42,99, menos 3,33%. A Arezzo informou que sua unidade localizada no município de Campo Bom, Rio Grande do Sul, iniciou o retorno parcial das atividades na data de hoje, após a avaliação criteriosa de dados e a adoção de uma série de medidas, como o uso obrigatório de máscaras e medição de temperatura em todos os seus colaboradores. Cabe lembrar que o município de Campo Bom, de acordo com o Decreto Municipal número 6.818 de 20 de abril de 2020, já permitiu a retomada das atividades empresariais e comerciais, uma vez que, até o momento, contou com apenas 4 casos de Covid-19, sendo que nenhum deles necessitou de internação hospitalar, além de contar com a disponibilidade de leitos de UTI, e bem como de testes rápidos à população.
Além disso, após um período de suspensão de atividades, nossas fábricas próprias, também localizadas em Campo Bom, retomaram a produção na data de hoje, ainda em jornada de trabalho reduzida, afirma a companhia. Além disso, o centro de distribuição em Cariacica Espírito Santo, que permaneceu operando normalmente desde março, passará a operar em regime de turno adicional, visando atender o aumento da demanda do canal e-commerce. Adicionalmente, aproximadamente 15% de nossa rede de lojas, 106 lojas, já retomaram suas atividades comerciais e encontram-se abertas, seguindo os decretos municipais ou governamentais locais, além de todas as medidas necessárias de higiene e distanciamento social, de modo a garantir a segurança de todos os envolvidos. A atualização do número de lojas abertas diariamente poderá ser obtida com o time de Rida Arezuicu, que permanece disponível para esclarecimento de quaisquer dúvidas, informou a companhia. Copel, Kepler 6, R$ 52,87, menos 8,72%. A Companhia Paranaense de Energia aprovou ontem um repasse de R$ 3,3 milhões para sua subsidiária FDA Geração, que opera desde fevereiro deste ano a maior usina hidrelétrica da estatal paranaense, a de Foz da Areia. Segundo a Copel, o repasse tornou-se necessário para a FDA realizar o primeiro pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão, EOST. Vivo, o VIF4, R$ 45,51, menos 6,51%. A Telefônica Brasil, controladora da Vivo, realizará a sua Assembleia Geral Ordinária às 11 horas do dia 28 de maio, na sede da empresa, Zona Sul da capital paulista. Durante o evento a empresa deliberará sobre o pagamento de dividendos, o orçamento para 2020 e outros assuntos. A Vivo lembrou aos acionistas que existe a possibilidade de voto à distância através de boletim. Mais informações sobre a Assembleia e o voto à distância podem ser obtidas no site ri.telefonica.com.br.